Começando o curso Felipe KL na prática, análises de aulas, começando por esse primeiro módulo, que é o módulo do Ralph, no caso de agressividade. O cachorro de 4 anos nunca utilizou guia peitoral, nada que pudesse controlar esse animal. E nesse momento eu sou chamado porque a qualidade de vida do animal já não está tão bacana, tá? Já mordeu inúmeras vezes a família. Tem uma pessoa que ele tem uma dependência emocional extrema, tá? Então a gente tem vários quadros aqui a se analisar no caso Ralph, que a gente precisa trabalhar. Vamos lá, esse aqui é o primeiro contato de aula com o Ralph, tá? Vamos ver aqui o caso Ralph em andamento. Hoje ele tem que falhar. Ó, ponto importante, vamos ver do começo aqui, ó. Não. Olha só, olha que interessante. Quando eu vou falar, eu pergunto agora para ele, tem perigo dele te morder? Por que eu faço essa pergunta? Porque o cachorro está aqui embaixo da cadeira e ele ergue os pés. Isso já automaticamente me ligou um alerta, tá? É importante você pensar nisso. Cara, por que ele ergueu os pés? Por quê? Se é um cachorro que ele confia, aí eu venho e faço a pergunta, né? Tem perigo dele te morder? Ele te morder aí? Olha que interessante. Esse aqui já é um ponto que quando você está analisando o comportamento, você tem que ser rápido nessas análises. Olha só. Vamos de novo. Ele vem e retorna. Oh, meu Deus. Você percebe que aqui eu estou segurando a câmera com uma mão e com a outra mão está com a manga de proteção, tá? Então eu estou aqui, ó. Oh, meu Deus. Só para você se ligar nisso. Olha a postura do cão, tá? De lado. Vamos ver aqui outros comportamentos dele que são interessantes. Ó, você percebe que tem uma mordida quase que inconsciente. Isso aqui é interessante. Você vê que é quase que inconsciente. Você vai ver isso mais vezes no futuro, tá? Opa. E você percebe que é uma mordida assim, ó. Tá? Isso aqui é uma explicação importante, tá? Isso aqui já me diz o que está acontecendo e me mostra, principalmente, que para esse animal ter mordido alguém, possivelmente a emoção chegou num nível muito extremo, mais extremo mesmo, tá? Ou ele ficou sem opção de recuo. Eu acredito que as duas possibilidades, tá? Pode ter acontecido. Vamos dar continuidade e continuar vendo a aula aqui. Outro ponto. Hoje ele tem que falhar. Tentar morrer não dá certo. Outro ponto. Eu percebo na casa aqui, a gente tem uma pessoa que mora em cima e uma pessoa que mora atrás. Então a gente tem um portão na frente. Essa porta aberta, considerando um animal nesse nível de intensidade emocional, eu posso ter uma fuga. Então a primeira coisa que eu faço é, olhando o ambiente, vamos prevenir, focar nas coisas emergenciais. Por favor, você pode fechar a porta. Fechando a porta, tá? A gente dá continuidade aqui, né, nos processos da aula, que agora com segurança. O que eu falo ali? Hoje o que eu quero nessa aula? Que ele tente morder e veja que a mordida não funciona. Tá? Esse é um ponto importantíssimo para a gente poder ter um desenvolvimento com esse cachorro. Por quê? Até então ele faz todo esse barulho ou mantém a pessoa afastada ou ele morde. Então a gente tem uma coisa aqui que precisa falhar emergencialmente. Então preciso sim que ele morda, tá? E que falhe com essa mordida. Oh, meu Deus, O que eu estou tentando fazer aqui? Ó? Você vê que eu estou tentando levar ele para um canto, tá? Aqui tem a parede aqui e a parede aqui. Ó, aqui tem uma cadeira, você vai ver em seguida quando eu der play no vídeo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando, tá, levar esse animal para um canto onde eu controle as fugas. Tá? Por quê? Porque ele é um animal que não usa guia. Como eu vou frustrar a mordida desse cachorrinho aqui se ele não usa guia? Tá? É somente conseguindo colocar ele em algum local específico. Olha lá. Eu tento. Ele abriu fuga para o outro lado. Você vê que eu tento colocar a manga para ele morder e ver, olha, não dá para morder esse cara aqui, velho, não dá. Tá?
E eu vejo que tem outra porta aberta, mas essa porta aberta aqui, ó, opa. Essa porta que está aberta aqui, ela é uma porta que vai para dentro de casa. Não tem risco de fuga, porém me atrapalha muito. Mas o que eu pensei? Cara, se esse cachorro ficar se enfiando debaixo dessas cadeiras aqui, eu vou ter um trabalho sem fim. E eu queria colocar esse cachorro em um local mais aberto, como aqui, né? Encostado numa parede, sem poder fugir, para que eu pudesse colocar uma guia, né? Fazer um laço com a própria guia dele, como se fosse uma guiazinha unificada, para poder laçar ele nesse momento. Né? Na próxima aula, que é a aula que eu vou fazer, inclusive, hoje ou amanhã, enquanto eu estou gravando essa aula, se você já está vendo gravado, amém, né? Você já pegou o processo em desenvolvimento. Mas aqui eu preciso laçar ele. Eu preciso ter a primeira experiência de colocar a guia. Então a gente já vê aqui, ó, que tem a porta em direção para lá e aqui ele vai meter o pé. Vamos lá. Opa. Ele vai lá para dentro, tem problema não? Ele vai lá para dentro, tem problema não? Então tá bom. O que eu pergunto aqui é importante para quem faz atendimento. Olha, seu cachorro está indo para dentro lá em locais eu não conheço a casa. Tem problema não dele ir para lá e eu ir atrás dele? Vai que eu entro num quarto de alguém, que eu vejo uma coisa que não era para ver, tá? Então aqui eu preciso manter o profissional em alto desempenho e ver, cara, ó, posso entrar? Posso? Continuamos? Né? Porque senão não continuo. Olha, dá para ver bem a sombra aqui agora, ó, que eu tô carregando o tripé numa mão, tá? E tô com a manga na outra. Geralmente tem alguém me ajudando a filmar esses casos mais complexos que vão para curso. Ó. Ele foi, meteu o pé. Entrando até que eu entro num lugar quarto aqui, tá? Você percebe que a mordida dele é cal para trás, né? Mordida aqui ó, já tá muito claro para mim. Desde a fuga dele que é cal, tá? Muito, muito claro. Vamos lá, vamos seguir aqui. É uma mordida com recuo, ó. É uma mordida com recuo. Eu tô narrando algumas coisas aqui. Ó. Pronto. Aqui na minha cabeça eu consegui um local bom. Por quê? É um local que tem um quadrado, então ele não pode vir para cá nem para lá, tá vendo? Mas eu consigo acessar ele aqui, eu consigo colocar alguma coisa nele. Tá? Esse é um ponto importante, momento crucial da aula aqui, onde ela vai desenvolver um pouco mais. E se você parar para pensar, tudo isso que eu estou te explicando, esses detalhes todos, estão em 1 minuto de aula. Essa aula tem 30 minutos. Lógico, tem alguns pontos que eu vou avançando para frente, não vai ficar tão chato, né? Ó. Bom lugar aqui. Viu que eu falo na aula? Um bom lugar aqui. Ponto importante dessa mordida percebe que essa mordida não é uma mordida de conter, tá? Não é uma mordida de anulação. O que significa uma mordida de anulação? Vou morder você para anular. Né? Um cão que, por exemplo, um cão de grande porte é mais comum ele fazer uma mordida dessa que ele tende a anular o outro, né? Tipo assim, vou morder você até você parar de se mexer. Não, você quer uma mordida e algumas vezes é uma mordida bem inconsciente. Você vê que ela tá assim, ó, visceral, tá? Para quem tem outros cursos meus entende bem esse processo do visceral, né, analítico e a fase estável de aprendizado. Aqui quando ele entra no visceral, o olhinho fecha. Para mim é muito nítido o que eu tô vendo. E a gente tá aqui, deixa eu ver em quanto tempo de aula, cara. Vamos olhar aqui, em 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio de aula, todas essas informações já estavam disponíveis para mim. Você vê que aqui eu tenho um problema com essa cadeira, tá? Que ela me atrapalha a chegar nele. Então vou seguir um pouco para frente aqui, onde ele fica aqui nesse processo, repetindo, ó, mordidas e tal. Ó. Aqui você percebe que ele tem umas investidas para frente quando ele se sente seguro. A gente está em mais ou menos 5 minutos de aula, da aula, né?
Aí. Você tem alguma guia dele? Aqui eu peço para ela me trazer alguma guia, tá? Qualquer coisa aqui. Acho que ela já trouxe a guia, vamos ver. Ó, aqui é interessante que você vê que é muito visceral esse latido dele, ó. Au, 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 au. Você vê que tem bastante uso, né, de toda a parte motora da boca, do maxilar. É muito, muito visceral. Isso tudo vai me dando informação, cara. Tá? Vai me dando informação para trabalhar. Olha essa cena aqui, cara. Tá? Aqui eu tenho muita informação a analisar nesse pequeno trechozinho aqui, cara. Olha só. Postura corporal, ó, essa patinha aberta aqui, tá? A base do cachorro tá bem aberta. Aqui, tá? Patinha aqui bem fixa, tá? O direcionamento do olhar diretamente olhando para mim. Muita vocalização aqui, ó, com potencial de boca. Aqui, ó, potencial de boca gigante aqui, muito au, 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 tá? Esse direcionamento, uau, uau. Então tudo isso me indica que temos um animal que tem uma sustentação visceral, emocional, muito alta, tá? O condicionamento emocional desse animal nesse estado de estresse é muito alto. E aqui a gente está em 6 minutos de aula, 11 minutos da explicação para vocês, né? Fazendo a tradução dessa aula. E tem um desenvolvimento importante. Agora eu vou, a partir daqui, colocar a guia nele, o animal que nunca utilizou guia, lembrando disso. Olha que interessante isso aqui, cara. Deixa eu ver onde é que tava. 6 minutos mais ou menos. Aqui, ó, olha que interessante. Aqui ele vai começar a morder o ar. O que me mostra que essa mordida está num nível visceral muito grande. Ele começa a morder o ar antes de ter um alvo real. Olha isso. Fica olhando. Recuo, recuo, não dá para recuar. Ó, percebe que ele começa a morder o ar antes, cara, muito antes de colocar. Ó, de novo, ó. Vai começar a morder o ar. Sozinho. Um pouquinho mais pra frente. Aqui. Aqui, ó. Ele vai meter o dente no ar, cara. Olha lá, ó. Fazendo download. Kamehameha. Olha lá. Ele começa a morder o ar muito antes de eu me aproximar. É tipo aquela pessoa que fecha o olho e sai assim, ó, dando porrada em tudo, cara. Dando porrada em tudo, tá fora de controle. O que mostra pra mim, tá? Esse monte de mordida no ar, o que ele me mostra, o que ele me entrega? Que esse cachorro não sabe morder. Ele mordeu, tem vários cenários de mordida, vários históricos de mordida desse cão. Tem, mas esse é um cão que não sabe morder. Por quê? Se ele soubesse morder, ele morderia visualizando o alvo. Então, se você perceber, ele até consegue morder aqui, né, o alvo. Porém, ele morde o alvo por sorte. Olha lá. Aqui eu chego com a mão nele. Aqui a ideia era colocar a luva, tá? E a luva escorregar. Isso é uma técnica que eu já usei muito, funciona bem quando a gente tem que laçar um cachorro. Você oferece a manga, né, para ele. Você coloca aqui, quando o cachorro morde, você ergue a manga e escorrega. Tá? Está com a luva adequada, com a manga escorrega, a guia escorrega e encaixa no pescoço do cão. No caso dele, como essa mordida era muito... não funcionou muito bem, e tive que adaptar aqui para poder fazer um pouco melhor. Vamos lá.
Coisa importante, você percebe que o tipo do latido mudou? São informações importantíssimas aqui, cara. Você escuta assim, já tava... Ela começa a ficar um pouco mais aguda. Sinal que a gente já tem uma queda da visceralidade. A gente tem uma queda da visceralidade aqui, eminente. Tá? Vou pegar ele aqui. Vamos lá, tento de novo a mesma técnica. Que funciona, tá? A guia cai embaixo do queixo. Quase. Quase. Percebe também que o tipo de latido já mudou, tá? Tá um latido agudo. O padrão rítmico do latido mudou. São coisas que talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez você já tenha ouvido, mas são detalhes que você não pode esquecer. Você vê aqui. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Meu, meu. Au, au. Au, au. Então mudou. Mudou, tava aquele. Au, 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 au. Então você vê que a gente percebe que o cérebro começa a hesitar na agressão. Foi. Ele está tão focado na luva. Consegui. Eu tenho que ver se ela consegue prender. Prendeu. Boa. Pronto, colocamos a guia. Deixar ele extravasar um pouco no começo. E fica mais fácil para ele. Bem. Ó, agora eu vou levar ele até lá. Tá? Venho aqui trazendo ele para um pouquinho, trava, puxa. E aqui eu já venho no momento aqui, ó, onde eu vou chegando no outro lado da sala. Ó, ele ainda tá tentando se bater. Calma, calma, cara. Uma coisa que é importante, tá? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de equipamento, a gente não deve ser aquele profissional troglodita, idiota, imbecil, que faz o processo. O cachorro tá puxando, você tá trazendo para cá. Não, cara, o cachorro tá puxando, você vai dando espaço para ele, deixa ele ir. Você só mantém. É isso que eu digo do uso consciente de uma ferramenta. Nesse caso aqui, uma guia transformada numa guia unificada, né? Uma guiazinha de condução, usando a alça para se transformar ali provisoriamente numa guia unificada. Você vê que ele vai indo, eu vou dando aqui, eu vou deixando ele ganhar espaço até o momento que eu consigo travar. Porque se ele tá puxando, eu tô puxando de volta, cara, o risco de eu machucar esse cão é grande. A gente está trabalhando com um animal que está num estado de estresse muito alto. Tudo que eu não quero é aumentar o estado de estresse, eu quero diminuir esse estado de estresse. Tá? A gente está aqui em 10 minutos de aula. Onde 10 minutos aconteceu tudo isso, que a gente está aqui em 18 minutos da aula, da explicação técnica, mas na aula lá corrido são 9 minutos. Tá, olha lá. Aqui, interessante, você vê que a guia está numa mão aqui e a luva está aqui. Porque eu tenho que manter esse contato, porque essa guia que está esticada, ela está rígida para lá, ela está frouxa para cá. Se ele avançar em direção da minha mão, eu tenho que erguer a guia e controlar ele. Tudo isso pensando em não machucar o animal. Tá? Aqui eu sento no chão aqui, por quê? Porque é uma posição que vai me dar mais equilíbrio. Estava explicando pro Frank. Aqui, ó. Eu filmo que muita coisa depois eu não só consigo. Agora eu tô focado nele, né? Ó, você vê que aqui, Felipe, você é doido, você tirou a luva, cara. Olha só, tirei a luva, ó. Tirei a manga de proteção. Por que você tirou a manga de proteção, cara? Você é maluco? Por quê? Nitidamente, esse cachorro entrou no que a gente chama de linear de acerto. O que acontece? O cérebro dele se estabilizou. Então ele vai ter um momento de navegação onde não tem agressão aqui. Isso é uma coisa previsível, tá? Se você só tem esse curso meu, tá, de parte prática, eu te aconselho a estudar mais sobre essas variações neurofisiológicas, esses processos todos, tá? Se você, por exemplo, tem esse curso, tem a Código 52, a especialização, esses termos já estão bem
bem nítidos para você, bem, né, bem formados. Então, aqui a gente tem um cão que está no linear de acerto, o que me permite, inclusive, tirar a luva de proteção. Vou voltar aqui para você ver o momento em que eu tiro a luva. Eu vou sentar no chão, né? Para quê? Para ter uma base, eu vou ficar mais firme, não vou ficar ali em 2 pés, porque se eu tomo um susto, eu tropico ali, caio e aí vira um caos. Então eu estou estável, estou com uma base sólida, sentado no chão. Tá? Olha lá. Aqui ele parou de morder, ó. Entrou no linear de estabilidade. Tá bom? Aqui eu tiro. Segurando com a manga, consigo manipular o equipamento de gravação tranquilamente, tá? Eu filmo que muita coisa depois eu não só consigo. Agora eu tô focado nele, né? Mas muita coisa depois eu só consigo ver assistindo. Perfeito. Porque agora eu foco nele. Eu foco 100% nele. Às vezes vai acontecendo coisas em volta, o comportamento dele que eu não vou percebendo, né? Coisa importante. Você vai vendo que eu mexi as mãos, não tem mais agressão. Ele entrou realmente no linear de acerto. Aqui eu boto a luva, ó. Se você perceber, deixa eu diminuir aqui. Olha só, aqui ó, a luva ela tá basicamente só na minha mão. Meu antebraço tá frouxo, tá? Tá solto, ó. Aqui ela tá na minha mão. Por quê? Eu quero medir a resposta dele. E lógico, ele vai oscilar entre erros e acertos. Tá? Respira. Experiência, né, Titinho? Uhum. Boa. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Olha lá, o que eu tô fazendo aqui? Você percebe que eu tô de lado, olhando? Eu quero ter certeza, tá? Que essa guia, da maneira que eu coloquei, ela não travou no pelo dele a ponto de ir fazendo ele ter mais dificuldade de respirar, tá? E acabar falhando, né? O sistema dele falhar, esse cachorro vier a desmaiar, superaquecer. Então você vê que eu boto aqui a guia, tá? A manga, eu levo segurando na guia, como se eu estivesse fazendo uma guia de trânsito, né? Eu vou até lá, tiro a pontinha do meu dedo e olho ali se tá travado ou não. Firmo aqui e falo, não, tá frouxo, tá afrouxando. Tá? Então eu tenho aqui um comportamento de cuidado com esse cão para ter certeza que essa guia não vai causar nenhum tipo de acidente, tá bom? Duas coisas. Ó. Primeiro, que eu não vou machucar ele. Aqui eu tô falando para ela, eu preciso que ele aprenda 2 coisas hoje. Primeiro, que eu não vou machucar ele. Tá? Que todo esse caos agora eu preciso estabilizar. Depois de todo aquele pico, deu 10, 11 minutos de pico, agora a gente vai ter uma vida tranquila, cara. Calma, fica bem. E outra coisa que eu vou falar aqui em seguida, que você vai ouvir, é que eu não sou uma vítima dele. Então não adianta ele querer me morder, porque aí eu não vou deixar. Eu não quero machucar ele. E a segunda é que eu também não vou deixar ele me machucar. Pra eu poder guiar ele nas próximas aulas, entendeu? Que nem eu disse, é importante que a gente tem bastante aulas, né? Que eu consiga ir fazendo uma camada de cada vez com calma, com segurança. Agora que você desistiu, daqui a pouco ele vai voltar de novo. Você vê como é previsível que eu falo? Daqui a pouco ele vai voltar de novo. Por quê? É o linear de acerto, cara. O linear de acerto ele tem um tempo que se sustenta e cai, tá? Aqui ele tá naquele tempo de acerto, ele tá aqui, ó. O que aconteceu aqui, velho? Meu Deus, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Pá! Volta de novo, tá? Assim que o cérebro dele sair desse momento... É que eu tô com a mão já nele aqui no pelo dele, pra ele sentir o toque da mão, né? Percebe que eu falei? Né? Que eu tiro aqui, ó, a luva tá aqui, eu tiro um pouquinho da mão aqui, ó, e começo a tocar com os dedos. Porque a sensação de você tocar com algo na pele, ó, faz isso com o seu celular ou com alguma coisa pra você ver, é diferente de você tocar com isso, ó, tá? São múltiplos pontos de contato, então é totalmente diferente. Esse ponto aqui, tá? De tocar com a mão. Então eu tô com a luva, tá aqui, porque se ele morder, ele vai morder na manga, né, na luva de proteção. Eu chamo de luva a maioria das vezes, tá? Mas é manga. Luva é o que vai na mão. Manga é o que a gente usa aqui. Então, às vezes que eu falar luva, você subentenda como isso que tá no meu braço, tá? Olha lá.
Fecha a boca, solta a boca, alivia. É porque ele nunca chegou nessa fase. E quando morder não... E quando morder não adianta, o que eu faço? Você ganha carinho, cara. Quando você não morde, e se eu não morder eu vou morrer? Não. Se você não morder, aí que fica bom. Aí que fica bom o negócio. Percebe agora que isso que eu tô falando, essa parte aqui é pra família. Aqui eu preciso me comunicar com a família, porque a família viu 10 minutos de caos, de latido, de coisas caóticas. Aqui eu preciso falar com a família. Aqui eu preciso dizer, família, olha pra mim, família. Tá tudo bem, família. Família. Eu só quero dizer pra ele que se ele não me morder, ele vai ganhar carinho. Então, até a maneira que eu abordo esse tema com a família vai fazer eu ter ou não resultado, cara. Aqui a gente já entra na aplicação do RAS, né? Uma Animal Self, que é um outro conteúdo que eu tenho, falando sobre a parte humana. Então, é um conjunto de 3 conteúdos que formam esse bloco grande, né? O Código 52, que é toda a parte teórica avançada. Esse aqui, que é o Felipe Caeri na prática, né? Que forma esse pilar de mostrar tudo que eu falo, tudo que eu explico lá em vários casos. Eu tenho mais, se for contar aqui, mais de 1000 casos, 1000 aulas registradas, não casos, 1000 aulas registradas. E aqui eu venho falando com a família, que é a aplicação do RAS, tá? Inclusive, se você tem só esse na prática aqui, se para você está suficiente, eu vou explicando algumas coisas aqui. Mas se você quiser aprofundar, né, e ter o conteúdo do RAS também, você pode ter esse conteúdo. Então aqui mostrando na prática, cara. Vou acalmando a família também. Espera aí. Ó, vou mexer no celular. Eu vou colocar ordem em tudo. Ó, ponto importante. Aqui, ó, a guia. Deixa eu colocar pequenininha. A guia aqui, ó. A minha mão tá mais ou menos aqui na luva, tá? Ela não tá aqui na beirada, a minha mão tá aqui. Porque eu vou mexer com uma coisa aqui, um movimento. Então eu pego essa guia, trago dentro da manga até aqui mais ou menos. A minha mão tá aqui, porque se ele morder, ele não consegue acessar a minha mão. Então são pequenos detalhes que vão fazendo uma diferença absurda. Absurda na hora da gente fazer o treinamento, tá? Vamos. E quando eu tô falando assim com a família, cara, meu amor, que lindo, titio, eu preciso fazer isso, cara, porque se a família quebrar no processo, meu amor, se a família quebrar no processo, titio, ferrou, nada vai funcionar, eles não vão deixar eu fazer mais nada com esse cachorro, titio. Então eu tô mexendo aqui, tomando cuidado pro cachorro não entrar com a boca por dentro da manga ali, dentro da luva, me torar um pedaço de um dedo, mexendo aqui na câmera e falando que eu falei, não, meu amor, tá tudo bem, titio. Falando com o cachorro, titio, mas esse falar com o cachorro não é pro cachorro, tá, gente? Esse falar com o cachorro é pra família. Importante. Se vocês não dominam isso, vocês não dominam nada. Mas é normal. Oxigenando, ponto importante, detalhe. Tá oxigenando muito, tá? Mas tem muito movimento de língua, então você vê que ele tá cansado. Tá. Vai ficar estranho fazer isso, mas eu preciso, gente. Tá aqui, ó. É diferente eu respirar assim. Isso é uma respiração cansada. Agora. É diferente, tá? Percebe que a respiração que eu observo nele, e é um cão braquicefálico, não é tão braquicefálico, mas é. Tá? A respiração que eu observo nele é uma respiração com muito movimento de língua. Então tem muita força nessa respiração. Olha lá. Ó a língua subindo e descendo. Muito. Tá? Muito. Isso. Nossa, bocejou rápido. Bocejo. O que significa bocejo? Ai, cara, isso aqui não, velho. Bocejo é o sistema estabilizando. Fim. Ele quer dizer que ele quer dizer nada. Ele quer dizer nada. Boceja, que ele quer dizer não quer dizer nada. Ele não quer dizer nada. Cachorro não quer dizer nada pra ninguém. Tira essas loucuras da sua cabeça, cara. Ele não quer dizer nada porque ele não tem palavra. Pra dizer tem que ter palavra. Então o bocejo é o sistema estabilizando. Sabe? Dando uma hiperventilação.
uma relaxada no sistema todo, que estava rígido, tá? Então o bocejo, ele significa isso. Primeiro bocejo que ele deu em muito tempo. Bocejo é bom. Bom, claro que é bom. Eu analisando minhas próprias aulas, é muito bom, cara. Olha lá. Ó, aqui a gente vai entrar nesse pico aqui, algumas vezes ele vai dar uma mordidinha, eu vou falando outra coisa com a família. Eu sempre digo isso. Eu não tô aqui pra ser seu vilão, mas também não tô aqui pra ser sua vítima. Nenhum dos dois. Não sou seu vilão, mas não sou sua vítima. Eu sou seu herói, cara. Vou te ajudar. Isso aqui é importante pra família, tá? Você percebe que eu dei uns 6, 7 minutos de intervalo aqui, ó. Aqui ele dá uma mordidinha, se não me engano. Entendendo, né? Que tipo assim, eu não quero esse comportamento. Você não vai fazer eu sair de perto de você com esse dentinho. Aqui eu corrigi porque ele quis mostrar o dente, eu botei a luva a mais. Mas você vê que eu dei uma pausa muito grande, cara, aqui, porque eu tô trabalhando com cão braquicefálico, meu irmão, minha irmãzinha. Então eu tenho que deixar esse cachorro voltar. Eu dei um pico de quase 10 minutos, cara. Eu preciso que ele volte. Eu preciso que ele volte. Termine estável, tá? Preciso. Ó, rosnadinho. Normal. Lembra que eu tinha falado que isso ia voltar a acontecer? Então tá previsível. Nossa. Guia pra cima. Pra não permitir avanço. Segura até o fim da mordida. Ó, tá evitando morder agora. Tá? Miau, miau, miau. Tá gostoso, né? Miau, miau. Não quero. Estabilizou, eu toco. Aqui é o momento de eu colocar alguma palavra, tá? Na verdade, uma ativação. Não é comando, é ativação. Quando ele para, tô olhando, não quero. Por que eu escolho não quero? Porque é uma palavra que tem sentido para as pessoas. Então, se eu falo aus, uma coisa que a pessoa não entende, o dono do cachorro, né, não vai entender, cara, vai ficar vazio. Então fala aqui, não quero, não quero. Com esse tom de voz, não quero, não quero. Porque eu quero falar assim depois. Quando ele começar a mostrar o dente, a gente fala assim, não quero. Isso é o suficiente para ele baixar a cabeça e evitar todo esse processo. Mas essa ativação, tá? Eu vou colocar somente, tá? Somente quando tem a desistência, não durante o processo. Então ele tá morder morte, cara. Morder morte. Desistiu? Não quero. Eu tô gravando não quero, que não tem sentido nenhum na cabeça do cachorro, como uma ativação sonora de parar esse comportamento agressivo. Tá? Não quero igual parei o comportamento. É que ele para. No momento que ele para, eu paro. Eu não tô brigando com você. Você que tá brigando comigo. Isso aqui é importante ele entender nesse processo. Eu não tô brigando com você. É você que tá brigando comigo. Nossa. E é rápido, né? Vai de... Saiu da mordida pro latido. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Vou até chacoalhar você um pouquinho. Esse chacoalhado é para trabalhar um pouco da questão do equilíbrio, tá? Para ver se quando tem esse movimento, se não tem uma reativação. Então você percebe que tudo é intencional. Você precisa o tempo todo ser intencional no que você está fazendo. Mas percebe que até a minha voz ela muda um pouco quando eu estou falando com a família. Você percebe que um pequeno detalhe ele vai acalmar um pouco mais a família. Não, meu amorzinho, para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? A minha voz ela não é tão mais aguda. Nesse momento que eu estou falando com ele, eu tenho que eliminar a maior possibilidade de conflitos. Eu sou um cara de 1,82 m que pesa 105 quilos, careca, barbudo. Não sou careca, né? Mas com a cabeça raspada, barbudo. Se eu falo assim, ei, cara, eu não quero. Cara, eu acabo com tudo, cara. Eu destruo tudo. Então, são recursos, tá? E quem tem o RAS tem esse curso. Isso que é importante. Se você adquiriu o RAS, automaticamente você adquiriu esse curso aqui também. Então,
esse momento específico aqui, tá? Ele é o momento em que eu me adapto a fazer o que eu preciso fazer com o cachorro e colocar a memória correta na cabeça da família. Quem é Felipe Kaeli? Quem é o treinador? O treinador é uma pessoa mó legal, cara. O meu cachorro que foi virado do avesso. Vou colocar som agora. Não adianta fazer biquinho. Aqui eu começo a trazer um processo mais cômico, tá? Aplicação do raça. Você que tá assistindo paralelamente os dois cursos, você já tá dominando isso bem demais, tá? Que é essa questão, eu tô deixando cômico. Eu não adianta fazer biquinho, para de fazer biquinho, tio. É a família que tá olhando, ai, que lindo ele fazendo biquinho. Sabe, eu começo a tornar o processo mais humano. E eu tô tocando aqui, ó, tá? Tô botando a pressão aqui, empurrando um pouquinho aqui, ó. Empurrando. O processo aqui tá sendo conter. Mas consegue ver a evolução daquela loucura anterior para isso? Girando o rosto. O latidinho até tô deixando. Isso. Ó. Quando eu faço chill, era isso que eu tava procurando observar. Você vê que esse carregado, esse chill, não teve tranco, não teve nada de né? Foi eita. Você vê que agora, quando eu faço chill, né, tem esse essa viradinha, tá? Então, cara, isso aqui é espetacular. Olha lá, ó. Chill, essa expressão depois do chill é tipo, nem olho, ele tá tentando diminuir a ativação da minha presença para não ter que reagir, para evitar o esforço. O cérebro dele tá fazendo tudo isso automaticamente. Isso que é a mágica incrível do processo, cara. Tá, vamos ver onde é que eu vou tirar aqui a guia dele, ó, para você ver essa finalização. Você não dá trabalho. Pai, mãe. Olha lá, aqui eu tô tirando a guia dele já, ó. Tá? Então vem com o processo, ó. Puxando aqui, pontinha do dedo, puxando, destravando. Tá, eu venho aqui, ó, tá, pra destravar. Eu faço no máximo assim, Eu não posso deixar ele de guia, né? Senão ninguém vai tirar. E eu tenho certeza que eu posso tirar a guia que ele não vai me morder. Ó, o chiu, aqui, ó. O chiu que eu carreguei antes. Olha lá, tirando. Mesmo com o que eu trabalhei antes do movimento, empurrar, né? O negócio do equilíbrio. Teve uma mordidinha. Eu só quero tirar a guia agora, cara. Tá tudo bem, tá? Olha lá, eu trago pra dentro da luva pra poder desembolar a guia, né? Pra poder fazer esse processo aqui, ó. Tirando, olha lá, tirei, ó. Sobrou um pedacinho lá ainda, ó, tá vendo? Que agora eu vou puxar ela pra dentro. Olha lá, a minha mão saindo com o toquinho de mão. Peguei. Olha lá. Não tem porquê. Tá? E vou tirar. É um trabalho desnecessário. É um trabalho pra nós dois que nem eu quero e nem você quer. Eu conversando com o cachorro. Felipe, por que você tá conversando com o cachorro? Cara, eu tô conversando com ele pra família se acalmar. É só por isso, tá? Esse é o único propósito dessa converseiro todo com o cachorro. Vou deixar aqui mais no close. É pra família. Tá? Olha lá. Tô estalando o dedo aqui, ó. Medindo como é que ficou o reflexo dele. Tá bem. Não. Tá? Não tivemos alterações de reflexo. Não quero. Não. 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 Não quero. Não quero. Tem desistência. Tá tudo bem. Eu sei que você não gosta. Até eu me incomodo. E é verdade, eu me incomodo. Ó, estabilidade. Ó, lembra que eu falei? A língua dele é grande e tal, mas agora a língua dele não tá. Ela tá movimentando só por causa do aparelho fonador, né?
Mas antes ela não tá mais aquela coisa desembestada. O animal tá estabilizado. E aqui eu vou começar a terminar a aula. Vamos trazer aqui para perto para você ver. Eu fui dando o zoom manual enquanto eu dei zoom aqui, né? Aqui. Eu achei que tinha sido uns 20 minutos, foi pra mais de 30. Com o tempo que eu cheguei e conversei. Tudo bem. Olha lá. Primeira vez que ele botou coleira. Então foi bem demais, tio. Eu vou deixar uma coleira nele. Eu falei que ia vir no outro dia, Não mas. é o ideal, porque eu lacei ele, né? Olha lá. Agora eu vou tirar pra não ficar nele, né? Pronto. Tá bom. Tudo bem? Não quero. Não quero. Boa. Não soltando quero. Por causa do não Agora tá quero. solto sem a guia. Não quero. Ativação Pra ele correta. entender que esse não quero não é uma coisa que tá fazendo mal pra ele. Não pode, cara. Não pode, não quero. Tá? Perfeito. Tudo bem. Vê se o Frank pode chamar ele pra lá. E aí, pra encerrar, deixa ele no quarto um pouco, pra ele poder descansar. E esse é um ponto importante para finalizar a aula para você. Depois da aula, pedir para o cão ser retirado, colocar num lugar onde ele pudesse, sem toda essa ativação, regular o próprio sistema, tá? Porque se esse cão não regula o próprio sistema, cara, ele pode colapsar. Então aqui eu trago esse pedido para a família, leve ele para um lugar, deixa ele acalmar, deixa ele ficar tranquilo, dá uns 10, 15, 20 minutos ali para ele, ou quando você vê que ele parou, que ele acalmou, libera ele, tá bom? E aqui a gente finalizou essa aula e a gente vai seguindo, que esse é um cãozinho que tem dependência emocional, esse é um cãozinho que tem uma agressividade extrema, inclusive com as pessoas às quais ele é dependente, uma nível muito agudo, com as outras pessoas ele é ainda mais agressivo. Eles não estão mais recebendo família dentro de casa, tá? Não recebem mais as pessoas da família, estão isolados, não pode viajar, o cachorro não bota equipamento, não bota guia, para ir no veterinário é um caos, então a gente vai evoluir todo o cenário desse cachorro em particular aqui, tá? Dentro desse cenário dessa aula. Vai ter várias aulas, que é um trecho de um treino, né? Um pedaço de uma aula que eu analiso o comportamento de um cão, analiso o comportamento de outro, e assim a gente vai pegando várias técnicas durante o processo. O caso do Ralph a gente vai acompanhar inteiro, tá? Na íntegra. Tem mais uma outra cachorrinha que é um de grande porte, que a gente vai acompanhar na íntegra. Tem um bulldog francês que a gente vai acompanhar na íntegra todos os treinos, a maior parte dos treinos aqui, os importantes, para você entender o passo a passo dessa evolução, tá bom? Se você gostou dessa aula, continua assistindo os conteúdos teóricos da Código 52, continua assistindo os conteúdos do RAS, se você tem esses dois cursos, né, que eles acabam formando todo esse conceito aqui, né, o Código 52 é só a parte teórica avançada, esse aqui é só a parte prática, esse curso. A gente tem a especialização, o RAS, que é uma Animal Self, onde você pode estudar sobre várias técnicas e várias coisas que eu utilizo na vida com os seres humanos e aplico nos atendimentos também. Esses 3 eixos que você estuda separadamente. Se você tem eles, já vai estudando, vai dando continuidade, vai assistindo os outros casos aqui. E caso você tenha assistido essa aula como sendo uma aula de demonstração para você conhecer como que é o processo dentro dessa imersão prática com Felipe Kaeli, esse conteúdo te ajuda a entender um pouco de tudo que eu vou te ensinar, mostrando atendimentos, soluções e desenvolvimento de casos reais na prática, tá bom? Se você assistiu essa aula como degustação, fala comigo, cara, e entra pro curso, assiste tudo na íntegra. Tenha acesso a tudo. 3, 4, 5 aulas práticas por semana, conteúdo do RAS, conteúdo da Código 52. Então você vai ter muito conteúdo por semana para você ir evoluindo os seus estudos, tá bom? Inclusive casos práticos. Acredito que essa aula já tenha te
dado muita ideia sobre muita coisa que você pode fazer com o seu cachorrinho que você está treinando ou com vários outros cães, né, que você convive aí no seu dia a dia, com cachorrinho, seu cachorrinho ou outros cães de clientes, se você for um profissional. Fala comigo, cara, fala comigo. Não deixa de aprender um mundo totalmente diferente na prática. Inclusive, o outro módulo, que é o caso do Bruce, onde a gente vai analisar um processo semelhante, só que todo feito com o peitoral, a partir de um momento que é diferente do caso do Ralph, que é um cão que já utiliza um equipamento, né, que ele utiliza o peitoral, e com o próprio peitoral a gente estabiliza. Se o Ralph utilizasse o peitoral, a gente não teria nem feito esse momento de laçar ele, já teria partido diretamente para essa ativação, né, para essa parte efetiva, ativar, de trabalhar essa agressão com o equipamento que ele estava. Até a nossa próxima aula.